A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Esse é um daqueles episódios que antes de gravar eu oro e fico me perguntando, Senhor, será que é da tua vontade ou não? E eu vou explicar por quê. Ele é um episódio parênteses. Ele é um daqueles que surge do momento em que eu estou lendo a palavra de Deus, meditando, orando, estudando e eu penso, Deus, seria tão legal falar sobre isso. Então, na verdade, ele surge de um emaranhado de assuntos. E eu vou falar especificamente de Ruth e Noemi. Eu vou falar da nora e da sogra. Eu vou falar dessa amizade, porque é mais que um parentesco, é dessa amizade que a gente observa no livro de Ruth. E a minha intenção com você aqui não é apenas nós pegarmos alguns versículos e mencionarmos a amizade das duas, o relacionamento, a maneira tão amável e gentil com que elas tratavam, mas a minha intenção colocada diante do Senhor nesse podcast, nesse episódio, é falar para você que nós podemos fazer diferente do que fizeram com a gente. E eu quero falar sobre isso por quê? Porque Ruth e Noemi vão apresentar para a gente um padrão de relacionamento entre nora e sogra que não é convencional, faz parte de uma exceção. E eu estou falando do quê? Eu estou falando de um relacionamento entre duas pessoas em que elas resolvem permanecer unidas por amor e que elas permanecem unidas cuidando umas das outras. Se você está comigo desde o capítulo 1 de Ruth, você sabe o que eu estou falando. Logo no capítulo 1, a gente vê as duas passando por um dos piores traumas, que é perder alguém que você ama, que é ter que lidar com a separação da morte. A separação da morte é uma coisa amarga. Mesmo para nós que cremos na vida eterna em Cristo Jesus, mesmo para nós que cremos num reencontro, a verdade é que nós não fomos feitos para a morte, é muito difícil lidar com isso. Então, apenas pela fé, na confiança de poder crer que um dia estaremos com Cristo, e assim também estaremos com aqueles que amamos, é que realmente nos dá forças para continuar. Mas o que nós vemos no comportamento de Ruth e Noemi é um relacionamento de amor, que se não fosse, meus queridos, a Bíblia respalda isso, se não fosse um relacionamento verdadeiro de amor, de companheirismo, de cuidado, tão logo os filhos morreram, tão logo, vou falar de Malom, né? Malom era o marido de Ruth, tão logo Malom morreu, ela poderia definitivamente ter se libertado do cárcere. Se o relacionamento dela com a sogra fosse um relacionamento de prisão, seria o momento que ela diria, ok, para mim chega, eu vou voltar para o meu povo. Só que o que nós vemos é exatamente o contrário. A própria Noemi, preocupada com elas, fala para elas assim, voltem para o seu povo. Né? No versículo 8 do capítulo 1, ela vai dizer, retornem para a casa das suas mães. E ela ainda as abençoa, ela diz que o Senhor seja leal com vocês, como vocês forem leais com os falecidos e comigo, né? Ela fala da lealdade, tanto de Orfa quanto de Ruth, e ela ainda profetiza, né? Ela fala que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Ou seja, elas foram abençoadas pela sogra para construir uma nova família. E Orfa acaba cedendo à insistência de Noemi, mas Ruth não. E Ruth fala uma das mais belas frases da palavra de Deus, que é realmente usada em muitos casamentos, porque denota uma lealdade, que está no versículo 16 e 17, em que ela vai dizer, onde você morrer, eu vou morrer. Né? O seu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Eu vou com você até o fim. Queridos, esse relacionamento fala de uma lealdade que nós não costumamos ver nos dias de hoje, mas que honestamente eu acredito que é possível e é por isso que eu quero falar com você, porque o meu desejo não é apenas que a gente se maravilhe, que a gente se delicie no relacionamento de Ruth e Noemi, mas que a gente pense que é possível que nós venhamos a fazer diferente do que fizeram conosco. E eu me dirijo primeiro a você que de repente
não teve uma sogra tão legal, ou não tem uma sogra tão legal, ou não teve uma sogra tão legal. Você que talvez lide com situações em que você vê a sua família dividida, em que você talvez esteja escutando essa história de Ruth e Noemi, e enquanto eu falo com você, eu falei nos capítulos anteriores, em algum momento veio na sua mente assim: poxa Deus, eu queria ter tido uma sogra assim. Eu gostaria de ter tido uma família onde eu sentisse que a minha sogra é como se fosse a minha segunda mãe. Porque, queridos, eu grifei aqui na minha Bíblia, né? Noemi chama de Ruth de minha filha várias vezes. Honestamente, eu não contei. Está aqui diante dos meus olhos, pintado de marca-texto rosa. Eu não contei quantas vezes, mas aqui, ó, eu já contei assim 4 ou 5 vezes por alto. Ou seja, e as palavras de Noemi para com Ruth não eram apenas minha filha, mas depois tratava mal. Você vê que desde o princípio ela aconselha Ruth, ela permite que Ruth vá trabalhar, ela aconselha que Ruth obedeça a Boaz e fique nos campos dele para não ser molestada. Ela vai dar estratégia para que Ruth vá atrás do resgatador. Quando Ruth volta, né, ela pergunta: e aí, minha filha, como foi? Lendo isso, eu não consigo olhar para esse relacionamento como se fosse Noemi tendo simplesmente uma postura, entre aspas, mandona, tipo, Noemi dando ordens para Ruth. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Ao contrário, nos mostra uma união, uma unidade de coração. Então, eu gostaria de falar com vocês esse episódio a respeito de nós construirmos um bom relacionamento, seja com a nossa nora, seja com a nossa sogra. Aí você vai falar assim: Rita, mas o capítulo de Ruth, né, os capítulos de Ruth, o livro de Ruth não nos dá essas pistas. É verdade, não nos dá. Mas, da mesma maneira que a palavra toda se completa, outros versículos da palavra de Deus nos apontam nesse caminho. E se você me permitir, eu quero convidar você a meditar comigo. O que eu falei para você desde o princípio? Nós podemos fazer diferente do que fizeram com a gente. Então, se você teve um passado terrível com a sua sogra, ou se você está tendo um presente terrível com a sua sogra ou com a sua nora, a primeira coisa que eu quero pedir para você agora é: olhe para a palavra de Deus e vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. E a primeira coisa é perdoar. Jesus perdoou aqueles que o feriram e o traíram. Jesus estava disposto até mesmo a perdoar aqueles ladrões que estavam com ele na cruz. Jesus, quando açoitado, assim como nós vemos outros homens de Deus na palavra do Senhor, pediu ao Senhor que não lhes fosse imputado aquilo como peso, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, eu convido você a olhar agora para Ruth e para Noemi e pensar: Pai, se eu gostaria de ter qualquer coisa, pelo menos parecida com o que elas tiveram, eu preciso fazer aquilo que a tua palavra me ensina, que é perdoar. Então, perdoar não é um sentimento. Perdoar é um mandamento. Você vai perdoar, sabe por quê? A oração do Pai Nosso fala pra gente assim, perdoe as nossas ofensas ou perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, nós pedimos ao Senhor na oração do Pai Nosso que Ele nos perdoe como nós perdoamos aqueles que têm faltado conosco. E não está falando de devedores de dinheiro, está falando de todo aquele que nos deve alguma coisa. A Bíblia fala, né, pra gente não dever nada a ninguém a não ser o amor. Então, o primeiro passo para qualquer mudança de direção é o perdão. Perdoe esta pessoa que te ofende, a tua sogra, a tua nora. Se ela te ofende com palavras, se ela te ofende com atitudes, de repente ela te ofende até quando ela não tem a intenção de ofender, porque isso às vezes acontece. E você vai tomar essa decisão porque você foi muito perdoado. Eu fui muito perdoado. O Senhor Deus perdoou os nossos pecados e Ele nos perdoou, sabe de que jeito? Mesmo sabendo que você e eu nós voltaremos a pecar nas mesmas coisas. Às vezes eu e você nós nos negamos a perdoar alguém porque a gente fala assim: eu não vou perdoar aquela pessoa porque ela não muda. Só que nós nos colocamos no lugar de juízes, sabe por quê? Porque você e eu, nós também não mudamos numa porção de coisas, mas o Senhor ainda assim nos perdoou através da morte de Jesus Cristo na cruz e nos estendeu o perdão dos nossos pecados, mesmo sabendo que você e eu muitas vezes pecaríamos naquilo que a gente disse que não pecaria. Então, se Deus nos perdoa, você e eu, nós podemos agora dizer assim: Pai, o Senhor sabe o quanto esse relacionamento com a minha nora ou com a minha sogra me fere. O Senhor sabe, Deus, que com palavras e com atitudes, muitas vezes essa pessoa consegue me fazer ficar irada. Mas, Senhor, eu quero olhar para a tua palavra hoje, eu quero trazer ela como realidade na minha vida. E você pode dizer com a tua boca: Pai, eu
perdoo esta pessoa. Você fala o nome da pessoa, em nome de Jesus. Você vai declarar este perdão. Você vai falar com a tua boca. Você vai fazer diferente do que talvez possam ter feito com você. Talvez você tenha tido um histórico de sogra no passado, ou a sua mãe, e você agora, toda vez que escuta a palavra nora e sogra, você já fica arrepiado com os cabelos em pé. Romanos capítulo 12, verso 17 fala assim: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Isso é Romanos 12, 10. Então, você e eu, nós vamos fazer diferente e vamos tratar bem a nossa nora ou a nossa sogra, apesar do mal que ela nos faça. Por quê? Porque, querendo ou não, o filho ou a filha resolveu se casar com essa pessoa. Ou a sua sogra é a mãe, ou seu sogro, né? É o pai do seu esposo. Então você precisa entender que é família. Essas pessoas amam e às vezes querendo amar, elas tomam atitudes, elas tomam posicionamentos que às vezes está baseado apenas num lado da história. Porque a gente não sabe, na verdade, a história de cada um, a história que os trouxe até aqui. Então, nós não vamos questionar isto. A gente não tem como mudar as outras pessoas, mas a gente pode mudar o que está dentro de nós. Então eu te convido nesse dia, né, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, a perdoar aquele que te ofendeu. E como diz Romanos 12, 17, não pagar o mal com o mal. Procurar agir corretamente diante de todos os homens. E o corretamente não é o seu corretamente, mas é o corretamente da palavra. A segunda coisa, usar boas palavras para se comunicar. Quando Ruth e Noemi estavam conversando, a palavra de Deus vai dizer que elas choraram em voz alta 2 vezes. A primeira vez estava órfã ainda, né? E ela disse, não, vocês vão embora, eu não vou nem que eu gerasse um filho hoje, vocês vão ficar esperando, coisa e tal, já estou velha e tal. E elas choram em voz alta. E a Bíblia diz que, enfim, ela vai falar de novo e novamente elas vão chorar em voz alta. Por que toda essa comoção? Porque elas estavam ali colocando as palavras e a dor delas e o sentimento delas para fora. Noemi foi muito sincera em dizer, volta para a casa da mãe de vocês, eu não tenho como dar o que vocês merecem ser felizes. E quando eu fiquei lendo esse texto e lendo todo o capítulo, mais de uma vez, e 2 e 3, eu pensei, Deus, como é bom nós usarmos as palavras, nós buscarmos comunicar as ideias da maneira correta. Porque muitas vezes a gente está assistindo, às vezes, um seriado, um filme, você vê o personagem falando as palavras e meias palavras, dando indiretas, e às vezes a gente está assistindo a série e a gente fala, por que a pessoa já não conta logo o que está acontecendo? Por que ela fica fazendo esse jogo? O que acontece é que muitas vezes nós podemos estar fazendo esse jogo na vida real. De repente você e aquele seu parente com quem você não se dá bem, talvez tudo que vocês precisavam fazer antes era orar e de repente colocar as palavras que precisam ser ditas, sabe? Aquela coisa de, olha, me perdoa, eu sinto muito por aquela situação que aconteceu entre nós. Me perdoa porque eu reagi daquela maneira, me perdoa pelas palavras que eu disse, me perdoa porque eu te bloqueei no WhatsApp, te bloqueei no Instagram, te bloqueei debaixo da língua, me perdoa porque eu fiz isso, sabe, queridos? Dizer, olha, eu estava de cabeça quente, o que você fez me ofendeu, e quando me ofendeu, eu não consegui fazer como Jesus, eu não consegui fazer como a palavra, porque, por exemplo, gente, 2 Timóteo 2:2, aliás, 2 Timóteo 2:24 fala assim, ó, ao servo do Senhor, você é um servo do Senhor? Eu espero que você esteja dizendo aí, sou. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante. O servo do Senhor tem que ter paciência, né? Versículo 25, deve corrigir com mansidão. Deixa eu corrigir gritando essa pessoa que está me irritando. Não vai funcionar. A Bíblia fala, deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Quem é que traz o arrependimento? O arrependimento eu trago porque eu fecho a minha cara e eu provo para minha sogra, para minha nora que ela está errada e agora eu vou tratar ela mal e agora vai dar certo. Não, a Bíblia fala que Deus concede o arrependimento. Continuando o versículo, levando-os ao conhecimento da verdade. Deus mostra a verdade.
Versículo 26. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. E aqui o texto vai colocar o diabo na história. Todas as vezes que nós, como servo do Senhor, não falamos com mansidão, mas brigamos, não temos paciência, mas fazemos com que a gente queira levar a nossa verdade, o inimigo se aproveita da nossa, desse nosso sentimento de grandeza e de poder para armar ciladas. Porque eu e você, nós somos servos e o servo tem que depender do Senhor e não das próprias forças. Então, eu te convido a aprender a comunicar as ideias e manter sincero, né? Dizer, olha, sogra, nora, eu amo você, eu sou muito grata a Deus por ter você. Me perdoe por tudo que aconteceu no passado. E não aquela sensação de não conversar. Quando eu olho para Ruth e Noemi, a impressão que eu tenho é aquela sensação de unidade de alma, uma lealdade tal, em que elas eram como se fossem amigas, né? Ruth falava, Noemi concordava, Noemi falava, Ruth concordava, as duas agiam juntas, as duas esperavam até Boaz vir, e então Ruth teve um filho, não desprezou a sogra, né? A sogra pôs o filho dela nos joelhos, vamos falar assim, no seu colo. E por último, nós temos que orar, queridos, mais do que dar opinião. Principalmente porque no relacionamento da sogra e da nora, pense só, quem é a sogra? A sogra é a mãe do esposo. Ela ama teu esposo, ela é a mãe dele. Tem alguém que a gente ame mais que o nosso filho, gente? A não ser Deus? Fala uma verdade. E de repente você vê o seu filho se casando com uma outra pessoa. Ruth viu isso. Ruth não. Noemi viu isso. Noemi viu seu filho casando com uma moabita, que não era uma pessoa do seu povo. De repente não era nem quem ela queria que fosse a pessoa com quem eles casassem. Mas olha que bênção foi Ruth na vida dela. Entende? Mas também se ele tivesse casado com Ruth e Ruth fosse uma casca grossa, Noemi ia pensar, viu? Eu tinha razão. Olha que peça ruim que você me arrumou. Como a gente vê em outras situações da palavra, e um dia a gente vai chegar nesse caso. Porque tem um casamento aí que não agradou a mãe, mas a gente vai ver isso no futuro. Então, orem. Não tome partido, porque a mãe, né, a sogra precisa não dar pitaco. Por quê? Porque ela é a mãe, mas o filho escolheu aquela esposa. Então, ele tem que aprender a cuidar daquela esposa e a colocar aquela casa nos trilhos. Ele é o sacerdote. A mãe, a sogra, precisa orar, mais do que dar opinião, mais do que tentar consertar as coisas. Porque senão, vai dar briga. E a nora não pode tratar a sogra com desrespeito. A nora precisa entender que aquela é uma mãe querendo cuidar do seu filho. Você entende que quando a gente coloca dessa maneira a situação, quando a gente olha para a situação do lado de fora, a impressão que nós temos é que nós temos que fugir dessas ciladas do diabo que eu acabei de ler agora, e que toda vez que o inimigo tenta colocar qualquer tipo de nó na garganta entre uma pessoa e outra, precisa resolver em oração. E Ruth e Noemi são exemplo para nós de que é possível duas pessoas que vêm de povos diferentes, culturas diferentes, deuses diferentes, se unirem e serem leais e serem fiéis até a morte. Bom, eu paro por aqui, desejando que o seu coração seja curado e que se você está ouvindo esse podcast e você já não tem mais a tua sogra, mas você tem tristezas no seu coração por causa dela, que você possa perdoá-la. Porque, afinal de contas, queridos, o perdão muitas vezes nem é para a pessoa que nos machucou, mas o perdão é para nós mesmos. Quando a gente perdoa essa pessoa, a gente diz com a nossa boca em voz alta, Deus, eu perdoo essa pessoa. É como se nós tirássemos um fardo, que quem está carregando somos nós mesmos. Então, que você saia desse podcast leve, feliz, pronta para recomeçar, desejando ou ter uma sogra, né, ou construir agora um relacionamento de sogra e nora hoje, porque você ainda pode, você ainda tem sua sogra, você ainda tem sua nora, ou que quando chegar a tua vez de ser a sogra, que você seja uma bênção, que você lembre dessa palavra e que você possa fazer exatamente aquilo que a palavra manda você fazer, ser uma bênção. Deus abençoe muito você em nome de Jesus. Se você ficou
ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!